No dia 19/11 temos a segunda quadratura crescente entre Netuno e Marte e como estão as ilusões, as fantasias sobre o campo da ação. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos conversar um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação se não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais com pessoas que vocês acham que podem se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso às informações, melhor. Então, recapitulando bem rapidinho, os temas de Marte são a ação, a realização, a força, a raiva, o que eu chamo de força guerreira interior, aquilo que nos move, nos leva a buscar os nossos desejos, as nossas vontades, realizá-las, o nosso tesão, a nossa força impulsora para movimentar as coisas. E o Netuno já traz a desilusão, os dissabores, as fantasias, as ilusões, as miragens, as confusões, principalmente no seu aspecto mais desafiador. Mas ele também é imaginação, criatividade, sensibilidade, transcendência, espiritualidade no sentido maior da palavra. A gente pode ir além a partir de Netuno, mas a gente precisa aprender a lidar com as ilusões. E quando os dois estão juntos, o perigo é a confusão e a nebulosidade no campo da ação, fazer com que a gente se perca naquilo que a gente está tentando realizar e acabe não chegando a lugar nenhum. Eles também trazem à tona uma certa violência por conta da história mitológica entre os dois. Então a gente tem que lidar com esses aspectos agressivos, aspectos de confusão e o risco de se perder aí. É como se estivesse numa viagem. A gente está indo num destino e de repente a névoa encobre o nosso caminho e não conseguimos chegar onde a gente quer. E quando há um aspecto também de tensão, né, que faz a gente continuar desenvolvendo, ou seja, a gente precisa firmar o curso naquilo que foi proposto desde o início da conjunção, lá no dia 18/5, seguir a partir daí, seguir com essas ações. E essa tensão muitas vezes pode dissolver aquilo que vinha sendo trabalhado. Então, se a gente não lidou bem com os aspectos ilusórios, com as fantasias, pode ser que agora a gente tenha a sensação de frustração. Ainda não é o momento da colheita, está em desenvolvimento, então a gente tem o tempo certo para corrigir o curso, para arrumar na direção que a gente se propôs. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falei da primeira quadratura lá no dia 12/10, e eu mostrei também o mapa dessa quadratura do dia 19 e da última que vai acontecer no dia 14/3, para entender melhor, entender todo esse ciclo maior de Netuno e Marte que vai até 2024. Eu vou falar as datas bem rapidinho, mas também vou colocar na descrição para quem quiser anotar, verificar nas agendas, nos diários, o que aconteceu, puxar da memória e entender melhor esse ciclo. A conjunção foi no dia 18/5 de 2022, então foi o momento que iniciou uma nova forma de ação e que está muito relacionada a essas questões da confusão, da miragem, das fantasias, que eu já falei aqui bastante. A primeira quadratura foi no dia 12/10, então começou a desenvolver essas forças. A gente está chegando na segunda, que é agora no dia 19/11, e a terceira, que vai acontecer no dia 14/3 de 2023. Então, são 3 quadraturas crescentes, porque os dois estão retrógrados nesse momento, vocês vão ver na mandala, e vai acontecer mais uma, né? Então, há uma necessidade dessas 3 quadraturas crescentes, que é um momento ali e muita força para iniciar, para começar a desenvolver essas energias entre esses dois. A colheita vai vir só no dia 22/8 de 2023, então olha o tamanho desse ciclo que a gente está vivendo, né? A gente tem até lá para fazer tudo, usar essas energias, usar essas forças dessas 3 quadraturas para alcançar, ir além, usar esses aspectos, né, essa força de Netuno positivamente. No dia 29/12 de 2023 começa a finalização, então é a quadratura minguante.
não é a crescente que a gente está falando aqui. Então começa a finalizar, o momento que a gente vai analisar mais para frente, vai jogar fora, né? Ver aquilo que não funcionou direito, não deu tão certo como a gente esperava quando foi a conjunção. A nova conjunção, ou seja, o fim e o início de um novo ciclo, vai acontecer no dia 29/4/2024. Olha isso, olha onde a gente já está. É um ciclo maior, porque o Marte leva de 2 a 2 anos e meio para fazer a volta em torno do Sol. E ele ingressou em Áries esse ano, ou seja, vai levar mais 2 anos e meio para ele retornar em Áries e também passar por Peixes, onde vai fazer essa conjunção com Netuno. É importante dizer que estão sendo necessárias essas 3 quadraturas, esses 3 aspectos de tensão, que é para tirar a gente do acomodamento, que é para tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente correr atrás e realizar as coisas que a gente se propôs. Mas isso mostra também a importância desse momento e como a gente precisa ter a consciência, entender no nível, indo além, né, daquilo que a gente está falando, transcender esse nível, usar a força netuniana a nosso favor para conseguir direcionar as energias. Mas vamos dar uma olhada agora na mandala e ver o recado, né, que essa mandala tem e como ela complementa as outras 2 quadraturas, a do dia 12 que já aconteceu e a do dia 14 que ainda vai acontecer. Tá aqui o mapa da quadratura de Netuno e Marte. É a segunda vez que acontece essa quadratura esse ano, a última foi no dia 12/10. Vai acontecer agora no dia 19/11, às 12h43 do horário de Brasília. E, como eu falei, já é a segunda vez que esses 2 planetas formam uma quadratura. Isso acontece porque os 2 estão retrógrados. Aqui o Marte a 22 graus de Gêmeos, retrógrado, e aqui o Netuno a 22 graus de Peixes, também retrógrado. O que significa que eles vão formar ainda mais uma quadratura lá no dia 14/3/2023. Então essa história ainda não está terminada. A gente precisa entender os 3 mapas para saber como vai ser, como vão ser transformadas essas energias aí do Marte. O cuidado que a gente sempre tem que ter quando falamos de Netuno e Marte é que os 2 têm uma história complicada segundo a mitologia. Então há um aspecto, há uma tendência a uma violência. Um aspecto de tensão já é por si só já um aspecto de incômodo que quer tirar a gente da zona de conforto, quer fazer a gente movimentar, quer fazer a gente agir de alguma forma. É muito difícil conseguir ignorar uma quadratura. Esses são um dos melhores, eu particularmente acho um dos melhores aspectos, porque força a gente a sair da zona de conforto, ao contrário dos trígonos, que são muito fáceis. Mas enfim, deixando esse astrologuês de lado, ele traz uma violência, né, à tona, essa confusão, essas ilusões que pairam sobre nós, tudo isso vem à tona e isso se manifesta de uma certa forma agressiva, que é na forma de agir, que é na forma de comunicar muitas vezes, ou também uma confusão que faz a gente se perder do caminho e acaba tomando ações, porque aqui a gente está falando de Marte, então a gente toma ações, atitudes impensadas ou levado aí por miragens, por ilusões. O Netuno, ele sempre engana a gente, né? Porque a gente ainda não está preparado para esse nível de consciência desse planeta. Então acaba que manifesta as ilusões, as desilusões, os dissabores, frustrações. Aqui muitas vezes, como estão ainda em fase de crescimento do ciclo atual entre os 2, a gente pode acreditar que o que a gente vinha fazendo vai ser maravilhoso, deslumbrante, vai dar tudo muito certo, sabe? Uma crença muito netuniana de que, nossa, vai funcionar, e muitas vezes a gente nem está fazendo nada, a gente está parado, a gente nem está aplicando naquilo que a gente quer realizar. Mas depois que a gente entende as ilusões, a gente entende as confusões que o Netuno lança, aquela névoa que entorpece a gente e aí a gente fica num torpor, naquela coisa gostosa, prazerosa, e acaba
fazendo coisas que não tinha a princípio planejado ou saindo, né, totalmente do rumo ali. É como se a gente estivesse atravessando um oceano. O destino era chegar em determinado lugar, mas aí vem a névoa, envolve o barco e desvia do caminho, a gente acaba chegando onde a gente não queria. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, principalmente porque os dois estão retrógrados, ou seja, a gente está revendo tanto como a gente lida com as questões ilusórias, fantasiosas, também como a gente age, como a gente impulsiona a nossa vida, né? Marte é a força para a gente realizar. Então é preciso rever tudo isso, rever esses dois pontos para que a gente consiga navegar aí nessa confusão netuniana e aproveitar o que tem de bom, que é a criatividade, a imaginação, a sensibilidade. Tudo isso pode ser aplicado na forma de agir. Então a gente tem que somar esse mapa com o que foi falado lá no vídeo do dia 12. Então essa quadratura aí também é importante a gente entender as três. Mais para frente eu vou falar do dia 14 de março para a gente compreender como vai ser esse crescimento desse ciclo de Marte e Netuno. Então o ascendente caiu em Peixes e mais uma vez a gente precisa tomar cuidado com essas ilusões, essas fantasias, essa coisa que é muito boa, muito sensível, muito favorável à compaixão, a gente se colocar no lugar do outro, ter empatia, mas em Peixes também, devido a ser um signo dual, né, que tem duas faces, a gente precisa pensar para que não caia no vitimismo, no martírio, de colocar sempre como sofredor, a pessoa que só sofre, que é a coitadinha e tal, mas que usa isso a favor para angariar a atenção das outras pessoas e receber aquilo que está procurando. Então, mas se a gente tomar esse cuidado, ter uma criatividade, uma imaginação, uma sensibilidade muito grande, o Peixes é um oceano quase infinito, né? A gente tem quase um infinito de possibilidades que a gente pode desfrutar nesses próximos dias. E a gente precisa prestar atenção nesse lado que envolve se colocar como vítima, porque se agir dessa forma, vai ser difícil segurar as ilusões, as confusões e miragens em relação à forma de realizar. O regente de Peixes é o próprio Netuno, que está aqui, então está potencializado ainda mais nesse sentido. E lá em cima, no meio do céu, né, o destino aí desse período, a forma como a gente tem que buscar abrir caminhos é uma forma mais sagitariana, né? Tá aqui a linha em Sagitário, porém o Júpiter ainda está retrógrado também em Peixes, então reforça essa energia dessa confusão, dessa tendência da gente se perder nesse oceano pisciano, nessas miragens, nessa loucura, todo nesse entorpecimento. Então é importante ter uma visão além, né, tentar enxergar além dessa névoa, tentar ver para onde a gente está arrumando, ter uma visão daquilo que a gente quer realizar nesse período para a gente conseguir navegar melhor. Então, é atirar a flecha ao longe e perseguir essa flecha como foco ali desse destino nos próximos meses, para que a gente consiga não se perder na forma de agir e realizar tudo aquilo que a gente está se propondo, tudo aquilo que a gente quer. E esse é o recado que eu vejo nesta mandala. Visto a mandala, o que a gente precisa pensar agora é analisar como andam as nossas ilusões em relação ao campo da ação. O que é isso? Lá no dia 18 do 5 pode ter começado uma série de coisas, ou você se propôs a fazer uma série de coisas, e agora isso começa a desenvolver. Só que assim, às vezes a gente embarca nas ilusões de pensar, de só imaginar, porque é o Netuno, né, essa coisa fantasiosa, entorpecimento, aquilo que
leva a gente por quase um outro nível, por um outro reino, né? Um reino onde tudo é mágico, é místico, é fantástico e acaba não fazendo aquilo que se propôs. Então a gente se perde nessa viagem e não realiza aquilo que a gente quer e fica frustrado. A frustração vem disso, né? De eu pensar, nossa, mas eu planejei tanto, eu imaginei, eu idealizei o mundo perfeito, mas nada aconteceu. Mas só não vai acontecer se a gente não agir, se a gente não tomar as ações, né? Partir para o mundo concreto, colocar tudo isso em movimento. Não é só ficar aqui na imaginação e no papo, porque isso não vai adiantar, isso só vai aumentar a frustração, só vai fazer a gente quebrar a cara, dar aquela sensação de leite azedo, né, lá na frente. Mas, quando chegar lá no dia 22/8, a nossa colheita não vai acontecer porque não foram realizados os passos, os procedimentos ou o que quer que seja que a gente se propôs a fazer para alcançar os resultados. E eu falo muito desses aspectos enganadores, né, trapaceios até de Netuno, porque a gente ainda está desenvolvendo a consciência sobre esse planeta. O Netuno é um dos últimos planetas a ser descobertos. Eu já falei aqui no canal que antes os astrólogos da época pensavam que ia até Saturno, porque era até onde a gente conseguia enxergar olho nu e não vinha mais nada. Então, essas forças de Urano, Netuno e Plutão, a gente ainda está aprendendo a trabalhar com elas. Por isso é que sobressai muitas vezes o aspecto ruim, porque a gente ainda não sabe usar essas fantasias, esse potencial criador enorme que ele tem, positivamente. A gente se perde. A gente acredita que só na nossa imaginação as coisas estão acontecendo, mas esquece que esse plano, o mundo em que a gente vive é um mundo concreto, um mundo denso, né? O plano denso da materialidade, que requer que a gente tome atitude, que a gente haja. Não adianta só sentar e pensar que nada vai acontecer, a não ser se frustrar. Mas quando a gente entende isso, quando a gente tem consciência, a gente passa a ir além, transcender, que é uma palavra incrível que está relacionada a Netuno, esses aspectos e consegue utilizar tudo a nosso favor. Imagina a sensibilidade, a intuição, a fantasia, um potencial criador de se conectar com o divino, com o sagrado interior, com o todo, né? O universo aí. Tudo flui através desse Netuno. É um potencial muito grande que a gente começa ainda a explorar, que a gente começa ainda a entender. E é por isso que a gente precisa ter consciência da nossa própria realidade, o que a gente tem de fato e de como a gente lida com as nossas ilusões, porque todos nós fantasiamos, todos nós criamos cenários ideais que não vão acontecer e é aí que a gente se perde muitas vezes. E para fechar esse papo, o Marte é o braço do Sol para a realização. O Sol morre de vontade, tem lá os seus desejos, a sua característica que ele quer irradiar, que ele quer brilhar. Já falei algumas vezes que ele é uma força irracional, mas isso só acontece a partir do Marte. É o Marte que sai para buscar, para realizar, para satisfazer os desejos do Sol. Então, se a gente não lidar bem com esse campo da ação, com esse campo de partir para com a coisa concreta de tomar atitude, de impulso, que muitas vezes requer até raiva, a gente não vai realizar as vontades do nosso Sol. O mapa fica estagnado, a energia não flui e isso traz uma série de outros problemas. Por isso é que é importante prestar atenção na forma como a gente está agindo nessa influência de Netuno. Eu não estou falando aqui à toa, a gente tem que se atentar para isso, porque se esse Marte, que é o realizador do Sol, que ele é o braço ali do Sol, se ele se perde na névoa, se ele fica diluído, se ele se afoga nesse oceano netuniano, dificilmente as coisas vão acontecer e o Sol não alcança toda a sua potência, tudo aquilo que ele veio realizar nesse nosso mundo. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser fazer o mapa, para quem quiser fazer consulta, entender essa questão do Sol e do Marte, esse
relacionamento entre eles, como que você está agindo ou o que está impedindo você de alcançar seus objetivos, também na descrição pode me acionar pelo WhatsApp. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.